Mano, mas tipo assim, vocês são foda em podcast. Você era do Não Ovo? Eu faço, cara, eu comecei a fazer podcast em 2009. Caralho, então, tá com um dinossauro do podcast. Eu fui convidado pra participar de um podcast porque eu tinha um blog na época, chamava Blog do Brian. Muito criativo. Porque na época era a fase dos blogs, assim. Hoje em dia a galera que tá acompanhando talvez nem saiba, mas houve uma época em que o consumo de conteúdo na internet era baseado em tu sentar no computador e ir na aba de favoritos abrir os sites que tu gostava. Tipo Jacaré Banguela, Que Louco. Não tinha rede social que te levava o conteúdo pra tu ver o que tá bombando, o que é legal. Tu tinha que ir atrás das paradas. E aí eu fazia um blog e por causa desse blog um dia me chamaram para participar de um podcast que o tema do podcast inclusive era Crepúsculo. Isso data bem a época 2009. Caralho, já lembrei do Felipe Neto. Que era bem a época do Felipe Neto falando de Crepúsculo. E aí era pra zoar Crepúsculo, falar dos filmes e tal, e também falar um pouquinho do blog. E aí eu participei. Como o meu blog já tinha uma audiência na época, o podcast deu uma bombada e aí um pouquinho depois eles me chamaram para fazer parte fixo. Aí eu fiquei de 2009 a 2010, 2011 mais ou menos fazendo com eles. E aí de lá pra frente sempre tentando engatar um podcast que nunca rolava porque eu morava lá no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho numa cidade que chama Rio Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul. E Mano, aí... você não parece... Você não tem sotaque gaúcho. Então, eu acho que é porque o sotaque gaúcho famoso é de Porto Alegre. E Rio Grande é muito longe de Porto Alegre. Rio Grande é mais perto de Montevidéu, que é a capital no Uruguai, do que de Porto Alegre, de tão no sul que é. Eu sei falar espanhol, mas não tem sotaque. Era bom na época do dólar 1 para 1, que tu atravessava a fronteira pro Chuí ali no Uruguai e comprava várias bebidas, coisa, perfume. Era tudo muito barato. A galera acha que essa época não existiu, né? Do dólar 1 para 1. Os caras acham que o bom é agora. Teve uma vez que o dólar ficou um pouco abaixo do 1 por 1. Era tipo 94 centavos, R$1 para $1. Meu Deus. A gente perdeu a chance de comprar os Estados Unidos. Que ano era isso? Antes de 94. Cara... não. Antes de 94 é impossível que teve o plano real. Então foi depois de 94, 95. Eu era criança. Eu sou de 90. Não deve ter durado nem 8 meses, se duvidar. Logo depois do plano real. Mas por muito tempo o dólar foi 2. Então a gente ia lá e ainda assim valia a pena comprar eletrônico, comprar coisas, valia a pena ir lá. E aí em Rio Grande não existia nem a ideia de fazer podcast presencialmente. Na época fazer podcast era abrir o Skype e gravar com os brother. Então eu fazia isso com os caras daqui de São Paulo, os caras de Minas, de vários lugares. E aí quando esse podcast parou de dar certo, eu tentei outras coisas e tal, mas só vingou mesmo em 2014, não, 2015. Eu vim morar em São Paulo no final de 2013, aí em 2014 eu fui trabalhar no Não Salvo e em 2015 nasceu o Não Ovo. Aí de 2015 pra cá eu nunca mais parei de fazer podcast. Fiz lá no Não Salvo, fiz os outros podcasts do Não Salvo. Podcast é do caralho, mano. Foda. Mano, mas tipo assim, o podcast que você fazia era com as mesmas pessoas, um grupo de amigos falando? Chamava Noobcast. O podcast ele era uma sátira do Nerdcast. Porque na época fazer podcast era imitar o Nerdcast, que era um formato de mais de 1 hora, 1h30, 2 horas, que tinha um tema específico e uma bancada fixa de pessoas. Então todos os episódios tinha que ter as mesmas pessoas e falar sobre um tema. Por isso que me chamaram para falar de Crepúsculo, porque não existia o conceito de vamos chamar o cara para falar da vida dele, falar do blog dele, falar das coisas que ele faz. Tinha que ter um tema. Tanto que no Não Ovo a galera gostava que a gente fugia da pauta. Tipo, o tema do Não Ovo hoje vai ser balada. Aí a gente falava 3 minutos de balada, e daqui a pouco alguém falava um assunto nada a ver, o Luigi falava de pinto, e a gente ficava falando de pinto o resto do episódio inteiro. Só que não podia começar, vamos falar de qualquer coisa. Tinha que ter o tema, senão não era podcast, entendeu? Entendi. Era uma outra ideia, caralho. era um outro conceito. É como se fosse uma redação. Tipo isso. Boa, exatamente tipo, tu tem essa redação é sobre tem o título. tal coisa. Mas embora. aí se tu quiser descaralhar e falar de qualquer coisa no meio, tu sai falando, entendeu? E isso aí era visto como uma coisa libertadora. Se os caras falam, pô, Não Ovo, é foda. Eles têm um tema, eles não falam do tema. Pô, era só não ter. E como que era, tipo assim, a audiência? Vocês mediam por download do podcast? Como que era pra medir a audiência por do download? podcast? O Não Ovo bombava muito na época, mas na época bombar muito era ter tipo 50 mil, 60 mil downloads, que é incrível. Mas é caralho. muito incrível. caralho. Não, é incrível. E é mais incrível se tu considerar que pra ouvir podcast na época, o cara tinha que ser meio hacker. Ele tinha que saber baixar um arquivo MP3 ou assinar um feed num agregador de podcast, porque o Não Ovo começou... Eu nunca... o Não Ovo começou, não tinha podcast no Spotify ainda. Foi durante a existência do Não Ovo que o podcast começou no Spotify. Então já baixou a barreira de entrada. Minha mãe já conseguiu ir atrás de ver o que eu fazia da vida. Porque até então era meio obscuro, assim. É muito louco. Mano. Mas era pago esses downloads? Tipo, Não, cada não. download... Não? Não tinha monetização. E aí como que vocês
vocês conseguiram trazer grana pelo Não Ovo? Anunciador. Na época do Não Ovo tinha uns anunciantes, a gente chegou a fazer algumas marcas, mas lá atrás, na época do Noobcast ainda, eu lembro que a primeira publicidade que a gente fez, eles pagaram R$250 e foi de um serviço que chamava Netmovies, que era o precursor da Netflix. Netmovies era assim, olha a tecnologia. Existe até hoje. A tecnologia empregada na época era o seguinte, tu abria um aplicativo, sei lá, um site, acho que não era nem aplicativo, escolhia o filme que tu queria ver e o motoboy ia na tua casa levar o DVD. Era isso que o Netmovies fazia. Era um delivery. Era um delivery de filme. Que doideira. Delivery de filme. Foi a primeira publicidade que eu fiz na internet, isso deve ter sido 2010, mais ou E menos. isso era forte? Eu não peguei esse mercado. Eu acho que isso era forte aqui. Foi forte aqui no Brasil durante um bom tempo. É. Eles conseguiram ter um bom destaque. Mas, mano, eu lembro quando eu era moleque, a minha brisa Era aí na locadora e ver Era um monte muito de cassete. foda. Era claro. maravilhoso. Tinha inclusive o setor da locadora que era coberto por uma cortina, Sim. que tu dava umas piadas de vez em Sempre quando. queria olhar. Mano, a Vira- molecadinha de hoje nem deve pensar, tipo, como assim? Vocês iam saía de casa pra ver alugar uma peito. porra de um filme, É, velho. é. E tinha uma sala, rapaziada, tinha uma sala de pornô, mano. Era Tinha uma muito cortininha assim, que dava pra dar umas espiadas assim na fresta, mas eu tinha muita curiosidade de meter a cabeça pra olhar o que tava rolando lá dentro, assim. Que era só os veião vendo pornô, né? Não, e Nossa. tinha que ter muita coragem, né? Isso que eu ia falar, pra ir alugar um pornô. Pra alugar um Tinha. pornô, tu meter a bronca. Eu não vou alugar pornô mesmo. Foda-se. É isso aí. Se ficar com fome de punheteiro, todo mundo na Todo loja, né? mundo, Você né? saia de lá dentro. E assim, tinha a cortininha que era pra criança que tava com o pai ali não ver o catálogo que tava à frente. Mas depois que a pessoa pegasse, ela tinha que entrar na fila normal e passar no caixa com a moça que tava atendendo ali com o CD, sei lá, o DVD da Rita Cadillac. Verdade, mano. Caralho. Pouca gente se lembra, eu acho, mas teve sim videolocadora de DVD. Teve. Teve a Blockbuster. Teve Pegou, várias, teve teve várias. Teve várias, porra. De DVD teve pra caralho. Mano.